Olá, bem-vindos a mais um videocast da Varejo 180. Hoje recebendo Fátima Mary, a icônica Fátima Mary, e o nosso amigo e mestre Jacques Meyer. Obrigado pela presença de vocês. São Retail Thinkers da Varejo 180 e hoje vamos compartilhar muito conhecimento com vocês do dia de hoje na National Retail Federation Big Show 2024. Fátima, se apresente, por favor, à nossa audiência. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou Fátima Merlin, sou CEO da Connect Shopper, uma consultoria especializada em melhorar a experiência do cliente em lojas físicas, virtuais, a partir do gerenciamento por categoria. Uma metodologia que visa conectar todos os P's, produto, preço, promoção, prateleira, para que se possa maximizar resultados. A Fátima é muito humilde e ela não quer dizer por que ela é tão icônica no segmento de gerenciamento de categoria. Fátima, por favor. É que eu sou a única brasileira consultora, participante integrante do Grupo Nacional Global GSR Catillan Network. E tenho 5 livros publicados no tema. Inclusive, temos uma surpresa. Dia 7 de março, vou ter lá o lançamento. Estão convidados. Dia 7 de março teremos o lançamento. Estamos convidados. Mas os primeiros livros serão Privilégio da Varejo 180. Isso aí. Quem viaja com a gente tem benefícios antes da hora. Já se apresente aqui, por favor, mestre. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ver isso aqui. Então, a gente já tenta cobrir todos os horários. Eu sou Jacques Meyer, eu sou diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão. Sou mentor, sou caçador de tendências, sou uma pessoa que gosta de fazer projetos de transformação cultural dentro de organizações. Enfim, tudo isso pode se resumir em 2 palavrinhas bastante simples. Curioso intelectual. Mestre Geek. Também mestre Geek. Eu sou músico também, tenho uma série de facetas que eu procuro explorar justamente porque eu tenho essa curiosidade intelectual que me alimenta o tempo inteiro, que me faz seguir em frente. E eu estou muito feliz também que você tem o Thinker aqui da Varejo 180 e poder ajudar muitas e muitas pessoas a poderem conectar os pontos de tamanha quantidade de conhecimento que a gente tem hoje acesso. E a grande diferença é você conseguir transformar conhecimento em sabedoria. E é para isso que a gente está aqui, tentando ver se a gente consegue colocar um pouquinho mais de luz no meio desse calor todo que representa esse conteúdo gigante oferecido na IRF. Então vamos lá, Jacques. O que você achou de interessante no dia de hoje dos quase uma centena de resumos que já foram soltados pelo nosso grupo com exclusividade? Compartilha um pouco com a nossa audiência aqui. Então, pessoal, nós temos aqui algumas coisas bastante curiosas, né? A primeira, eu acho que tem a ver com a reorientação geral que os negócios de varejo estão passando. Porque, evidentemente, a gente está diante de uma fase na qual há muita variável convergindo simultaneamente, né? E isso cai na mesa do diretor, cai na mesa do CEO, cai na mesa da diretoria e deixa as pessoas muito inquietas, muito perplexas, porque fica difícil tomar decisões diante de quadros tão distintos. A gente tem mudança de comportamento do consumidor, a gente tem uma geração que é a geração Z que domina a narrativa, a gente tem mudança climática, a gente tem problemas de inflação, a gente tem queda de renda, a gente tem diversos conflitos armados espalhados pelo mundo e a gente tem, sobretudo, muitas mudanças de negócio provocadas pela transformação digital, pela necessidade, né, de acompanhar o estilo de vida digital que vai ganhando cada vez mais força. E com isso as empresas precisam se conectar, precisam criar ecossistemas de negócio, precisam verificar se o seu modelo responde a essa mudança toda. Isso causa muita inquietação. Então o que a gente vê na NRF de maneira geral foi uma uniformidade no pensamento das lideranças no sentido de tentar entregar valor. E a entrega de valor, ela depende de uma capacidade muito grande de comunicação do líder também. Porque como ele consegue engajar os times e fazer com que as estratégias de negócio respondam a essa necessidade de atender consumidores tão distintos, né, com tantas personalidades distintas e com tanto cultivo de identidades como eles têm hoje. É difícil. E para isso eles precisam então incorporar decisões. Mas o fundamento é o seguinte: entrega de valor
criação de ecossistemas de negócio, pensamento em modelos de nicho e capacidade de comunicação. Isso a gente já viu hoje de maneira bastante inteligente. E o mais legal, tá? Como que a inteligência artificial ajuda a melhorar a performance estratégica, capacidade de decisão. E eu acho interessante, só complementando o Jacques, o aspecto que em todas as palestras que eu assisti, desde ontem, alguns temas permearam todas elas. A questão da adaptabilidade, né, dentro de todas essas coisas que estão convergindo junto ao mesmo tempo. A questão da cultura, cada vez mais tratar isso de uma maneira bastante consistente. A questão de pessoas no centro, vai além do consumidor no centro, né? Pessoas no centro, como que a gente vai lidar com isso dentro desse cenário também constante transformação. O teu colaborador é também consumidor. É isso. E a questão do propósito, né, da proposta de valor de maneira consistente também, permeando todas as decisões estratégicas. E o que eu achei marcante, muito forte, praticamente em todas as palestras que eu assisti, de alguma forma trazendo à tona a questão, reforçando o tema do ecossistema, da importância da colaboração, de parcerias estratégicas, sair daquela visão tradicionalista de curto prazo para longo prazo, para colaboração em todos os pilares. Então, eu não sei se os amigos tiveram a mesma impressão que eu tive de ver o varejo tradicional entendendo isso, tá? E tentando se adaptar, tentando pensar de forma colaborativa, tentando romper com aquilo ou com aquela receita que fez o sucesso deles para poder justamente se adaptar a uma realidade que está mudando. Não sei se os amigos sentiram isso. Totalmente, Jades. Eu acho que só para a gente desacelerar um pouco aqui, porque a plateia, a audiência não vai entender muita coisa, vamos mostrar a aplicabilidade disso. Um pouco dessa suavidade de explicar para eles que, primeiro, como engajar essa liderança. A palavra para engajar, a liderança engajar o time, é que a liderança tem que inspirar o time. Então, o que a Varejo faz é exatamente isso que você nos inspira. E aprender a olhar isso e dizer, você tem que engajar o seu time. E volta para o Brasil, tem que engajar o time. E vai para o marketing, tem que engajar o time. E como é que a geração Z se engaja se ela não se inspirar em você? E pode falar, Fátima. Um tema que, conectado com isso, eu assisti uma das palestras, trazia o seguinte: não adianta você querer atrair, conquistar, reter, engajar seu cliente sem antes atrair, engajar, converter, reter o seu cliente. É preciso inspirá-los a realmente a trazer os valores que eu tenho apregoado o colaborador, para que eu possa realmente ter uma consistência aí nas minhas entregas. Então, pense no seguinte, né? Hoje, depois a gente vai ver aqui com mais calma, né? Aqui mostrou que 42% dos jovens da geração Z, que nos Estados Unidos, sofrem de ansiedade. O número no Brasil passa dos 21%, né? Então, a gente está diante de uma geração bastante ansiosa, né? Com muita necessidade de gerar dopamina, ou seja, de obter gratificação em tudo que fazem, e eles têm uma velocidade de vida muito maior do que as gerações que precederam essa geração atual. Só que esse é um comportamento que acaba se replicando em todas as gerações indistintamente por causa do convívio. Então você é o líder e você tem que chegar e dar significado, dar sentido para essas pessoas. Como que você faz isso? Primeira coisa, o Magic Johnson hoje deu um exemplo maravilhoso, porque quando ele desceu do palco, ele saiu no palco, de palco gigante do SAP Theater e tal, desculpa o merchandising, né? Aí ele desceu do palco e ficou no mesmo nível da plateia, ele desceu na escada. Isto é um exemplo de uma liderança horizontal. E é isto que os jovens esperam dos líderes, que eles estejam no mesmo patamar e que discutam de igual para igual. Esta humildade, esta capacidade de comunicação, como quando ele pediu para as pessoas fazerem palmas crescentes, né, em torno de objetivos muito simples que ele propagou, né, de igualdade, de equidade, assim por diante, isto mostra a capacidade que o líder tem de se conectar com as pessoas. E veja bem, isso é uma coisa para líderes comuns, pessoas comuns. Ninguém precisa ser Magic Johnson para fazer isso. E até a gente vai ter exemplos nas visitas técnicas, pensando na questão da aplicabilidade. Várias das lojas que nós vamos visitar, de fato, a liderança já trabalha muito orientada a isso. Inclusive, algumas das lojas que nós vamos visitar, como o Hermes, como Whole Foods Nomad,
e outras tantas, a questão da liderança colaborativa, da liderança adaptativa, é uma realidade junto aos colaboradores, a ponto de ser das empresas as que mais conseguem manter, com toda essa problemática que é um problema global de contratação, retenção de mão de obra, de turnover, que não é o caso, né? Eles têm os menores índices de turnover dos Estados Unidos. Então, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Como eu, enquanto líder, consigo inspirar, cativar, engajar e manter e reter os meus colaboradores, que ao final da conta isso vai traduzir na experiência do próprio cliente que vai ali. E o Jacques comentou a palavra ecossistema logo após a liderança. E o Jacques comentou uma palavra muito importante logo após a liderança, que é o ecossistema, que está falando em composable retail, uma nova palavra de ordem. Mas de verdade, o que o varejista precisa entender é que o ecossistema ele não para por si só de pé. Ele tem que entender a fazer essa composição para trazer especialistas para o seu negócio, porque desta forma ele aprende a compor receita, dar sustentabilidade econômica ao seu negócio para levar em conveniência e complementaridade mix que hoje ele não tem, para ser uma solução mais completa. Pode ver isso para a gente, Jacques, por favor. Não sei se vocês conhecem, eu vou tentar ser um pouco mais, não sei, erudito. O Bolero de Ravel. O Bolero de Ravel, se vocês forem ouvir, ele começa com, né, uma linha de instrumentos e a cada 16 compassos ele vai agregando uma nova suíte de instrumentos, né, até que ele vai ganhando, impressionante, porque eles tocam exatamente os mesmos 16 compassos, mas como ele vai ganhando cada vez mais instrumentos, ela vai ficando mais potente até se tornar quase que uma marcha, né, com uma força sonora, um muro sonoro muito impactante. Quando a gente fala em ecossistema, a ideia é justamente essa, onde a gente possa agregar produtos que possam fazer sentido e que possam fazer com que a ideia do seu produto ganhe novas dimensões, novos usos, que a ideia do seu negócio, seu modelo, ganhe novos usos para o cliente. Por quê? Porque você precisa aumentar a recorrência no momento em que fidelidade está em xeque. Então, já que as novas gerações, né, não têm essa fidelidade, não são fiéis ao emprego, não são fiéis aos parceiros, e não vão ser fiéis às marcas, o que você precisa? Dar motivos para que eles possam frequentar o seu ecossistema novamente. E como é que você faz isso? Trazendo produtos, trazendo empresas que façam sentido dentro do seu mix, para que o cliente sinta que ele tem ali não só sua dose extra de dopamina, mas o seu terceiro lugar, seja ele virtual, seja ele real. E um ponto só complementando, várias das palestras trouxeram o tema do ecossistema, porque pela ótica do consumidor, que aí é mais a minha especialidade, ele quer encontrar solução às suas necessidades. E ele não quer mais se deslocar de um lugar para o outro, para poder compor toda aquela solução. Então, o grande desafio do varejo, na minha perspectiva, é pensar pela ótica não mais varejês, mas pela ótica do consumidor, pela ótica das necessidades e quais dessas necessidades conversam dentro do meu portfólio de produto e serviço que eu possa complementar ou buscar inovações para que eu possa entregar uma solução completa àquela determinada necessidade. Então, isso eu acho que é um dos grandes desafios e que a gente vai ver permeado e que a inteligência artificial, eu vi várias tecnologias ali que vêm ajudando a trazer isso de uma maneira muito mais flexível e rápida, né, ágil. Então, aí você tocou um ponto legal. Quando você pega as empresas tradicionais, né, como a CVS. A CVS era uma farmácia, né, que tinha muito medicamento OTC, depois ela abriu o mercado para se tornar quase um supermercado também, com conveniência. Aí depois começou, a partir do Duane Reade, né, que começou a oferecer pratos prontos, ela também começou a oferecer pratos prontos, só que de repente isso chegou num platô. Como é que eu cresço, né? Eles até fizeram uma incursão um pouco desastrada no mercado brasileiro, tá? E aí chega aquele momento em que eu preciso fazer um pouco de flexão. Qual é o grande problema hoje do consumidor americano? É a falta de acesso à saúde, porque a renda hoje não comporta planos de saúde, assim por diante, muitas empresas cortaram esse benefício.
Logo, ela passa a oferecer alternativas de saúde, de bem-estar para os seus clientes. E ela migrou, então, toda a ideia de farmácia que se associa a bem-estar, ela incorporou e passou a oferecer isso para o cliente, inclusive com o serviço de telemedicina, 24%, obviamente, numa perspectiva mais de farmacista, mais de farmacêutico, mas ela conseguiu se reinventar. E o legal é que nós vamos visitar esse conceito para que a gente possa entender como isso é puramente aplicável, né? O que falta muitas vezes para o varejista brasileiro é essa capacidade de composição e de colaboração. Dentro de uma rua, imagine quantos negócios diferentes você não pode provar e fazer o ecossistema da sua rua, da sua vizinhança. E o desafio passa a ser o ganha-ganha-ganha, né? Porque quando você pensa num ecossistema, você tem que ter parcerias colaborativas. Você realmente não é o só vinde a mim, a vosso reino nada, né? E aí é um grande desafio. Sair daquela visão de curto prazo para uma visão de longo prazo, né? E outro exemplo que tem essa aplicação prática do ecossistema é a própria Best Buy, que passou por desafios significativos por conta da história do showrooming, que não sei se todos conhecem essa palavra, mas a ideia era de o cliente começou a ir lá, interagir com o produto, conhecer o produto e depois acabava comprando na prática nos meios digitais, em alguns dos seus principais concorrentes, e ela acabou perdendo relevância, quase que, sendo bem sincera, falindo. E ela buscou, a partir de pensar fora da caixa, sair de vender produto, pensar em soluções ecossistema, ela adotou várias práticas interessantes para trazer esse conceito do ecossistema. E hoje ela tem mundos lá diferenciados, oferece serviços diferenciados, saindo daquele tradicional para competir com o digital, passando a oferecer serviços de concertos, assistência técnica. Não, isso também. Vocês têm o padrão Geek, um Geek Square dentro da loja. Então. Era uma loja que vendia eletrônicos puros, né? Informática e televisores, e hoje vende produtos para casa, produtos associados a bem-estar, e fundamentalmente, tá, conseguiu perceber no universo geek, tá, um tremendo mercado. Só para quem não sabe, o mercado geek hoje nos Estados Unidos beira 60 bilhões de dólares. No Brasil já está mais de 20 bilhões, né? Exatamente. E é interessante, essa também é uma loja que nós iremos visitar lá, cheias de oportunidades de interação. Eu acho que vale voltar um pouquinho para a CVS, porque quando você compara a CVS faturando 230 bilhões de dólares em 10 mil lojas, isso dá 1 trilhão e 300 bilhões de reais. 230 milhões, muito mais, se não me engano, é o PIB da Colômbia. PIB da Colômbia. E aí temos o Walgreens, que tem 130 bilhões de faturamento com 10 mil lojas. Por que a CVS fatura o dobro da Walgreens? Porque ela foi de uma farmácia para depois ser mercado, para ser perfumaria, para ser clínica, e agora ela cuida da saúde mental do Felipe. E a saúde mental é o que dobrou o faturamento dela. É um elemento modular que foi replicado. Eu acho que isso vai ser legal a gente mostrar, porque isso vai ser uma luz para uma análise estratégica de farmácias que, lógico, a lei do Brasil é diferente. Ela não pode ser mercado, ela não pode ser perfumaria, mas ela pode ter a telemedicina. Isso mudou a forma de olhar. E no caso da Best Buy, que é uma empresa de tecnologia, passou a ser uma empresa de lifestyle, também entendendo uma moda fitness, cuidados para o lar, e entrou beleza. Mas entraram marcas premium. Mas o que impediria, por exemplo, uma farmácia no Brasil de fazer parcerias com academias de ginástica? Com empresas de depilação, de drenagem linfática. É o pensar fora da caixa, né? Abrir o horizonte para sair de vender produto e ampliar novos negócios. Isso é a valoração. Essa é a nossa missão aqui na Varejo, né? Decodificar isso para que o varejista fale, isso não é para mim, isso não é para você se não tiver assessorado. Mas, de verdade, esse processo de repensar o modelo é o que na NRF digo, se desafie, repense, componha, e daí vem o nome do Composable Retail, componha para criar ecossistemas. O ecossistema ele é complementar, é conveniente, e são especialistas que estão com você para levar uma solução completa. E você trouxe um ponto que eu sempre brinco para os clientes, que às vezes os varejistas que visitam vêm com a gente, questionam, né? Mas eu sou varejista de supermercado, por que eu vou visitar um farma, eu vou visitar uma loja de beleza, Matcom? A maior experiência que eu tive do melhor GC do mundo
foi numa materiais de construção, ele foi fazer benchmark com o Canal Pharma, que é bem evoluído no Brasil nessa prática, e ele descobriu como fazer uma logística muito mais inteligente, porque o Pharma trabalha com poucos itens, numa dinâmica muito grande de abastecimento, e isso requer uma eficiência logística extremamente relevante. O Matcom, embora era volume grande, produtos pesados, etc., alto valor agregado, mas ele tinha uma dificuldade de estoque. Então, o maior aprendizado dele foi dessa troca de olhando fora da caixa para diversificação e cross-selling, né? E buscando oportunidades até de, eventualmente, novos negócios. Não dá para não citar, então, a 121, Fátima, que vai ser a sua loja. Não dá, até porque é uma loja, como nosso querido Takano diz, icônica, tradicional, ficaram filas numéricas de gente na reinauguração, porque ela passou por grandes desafios, eram vários andares, hoje ela se consolidou em menos andares, mas extremamente inteligente. A proposta dela de GC realmente ser aplicado ali para soluções diferenciadas aos clientes. Estamos loucos aqui para visitar e entender de fato o que ela está propondo para os nossos. Ela tirou 40% do estoque para vender o dobro. Isso é a especialidade da dona Fátima aqui. Sabe como foi feito isso. Que é aquela história às vezes o menos é mais, né? Que você se torna... Existe um mantra, na verdade, no gerenciamento por categoria, que são 3 palavras mágicas: acessível, visível e disponível. Inclusive, isso pode ser usado para nós profissionais. Se você está acessível, visível e disponível, não tem como não vender. Então, quando você tem super estoques de coisas irrelevantes, aparentemente você fala, eu tenho variedade, mas na prática você às vezes está tirando espaço daquilo que é relevante aos olhos e às necessidades do cliente. E aí ele acaba não comprando. Então, acessível, visível, disponível, palavra de ordem. A melhor resposta para quem pergunta por que eu sou um supermercado ou eu sou um material de construção e vou visitar lojas de outros subsegmentos do varejo, chama-se repertório. Você precisa aumentar o seu repertório para poder embasar a qualidade das suas decisões. O grande problema, se a gente for fazer uma pergunta, eu já fiz essa provocação aqui no início da chegada da nossa delegação, se você for fazer um levantamento, né? Quantas boas decisões, qual a avaliação que você tem das decisões que você tomou no ano passado? Ninguém sabe. Por quê? Porque falta repertório. Então, o que a gente está destinado a fazer é aumentar o repertório, mostrar que existem soluções aplicáveis, viáveis, palpáveis, para que você, dentro do seu nicho, do seu contexto, consiga melhorar a qualidade das suas decisões, que, por sua vez, aumenta a probabilidade de você conseguir bons resultados. Então, não se negue, tá? Você, como varejista, a ampliar o seu repertório a partir de referências que a gente tem para mostrar, de ideias que a gente tem para compartilhar, porque o nosso propósito é fazer com que o varejo brasileiro consiga responder a um posicionamento que o Brasil tem. O Brasil tem o consumidor mais exigente do mundo, e a gente tem dados do consumidor mandando informações claramente também na Sexpray. A ideia é a seguinte: se o Brasil é o consumidor mais exigente do mundo, tá, nós precisamos valorizar o 7 Made in Brasil. E o 7 Made in Brasil, por aquilo que parece, é referência em vários mercados, inclusive aqui, né? E nós, né, muitas vezes por miopia ou por um pouco de insegurança, né, um pouco de inquietude, a gente acaba se fechando para esse repertório amplo que existe e que a gente possa aplicar no dia a dia. Já, se você como geek, confesso, nós vamos ver alguma loja geek no nosso coqueiro? Nós vamos ver uma loja geek chamada Tamashii Nations, né? Só para que vocês tenham uma ideia, quer dizer, é uma loja que foi voltada para o mercado de anime, né? Ou seja, inicialmente com toda a mitologia, né, das séries e dos heróis japoneses, né, ou da cultura japonesa de mangá, de Ultraman, de Ultra Seven, né, de Godzilla. Percebam, acabei de falar, 3 personagens são muito icônicos, né? Naruto. E quando você vai para a loja, você tem 120 metros quadrados onde você mergulha completamente de cabeça nesse universo. Você faz essa transição, né? É o que eu chamo de síndrome de Nárnia. Então você se transporta para um outro mundo. A partir do momento que você abriu a porta da loja, você está em outro mundo. Só para que vocês tenham uma ideia,
O mercado americano já movimenta só em colecionáveis, tá? Ou seja, bonecos colecionáveis, $1 bilhão. Isso é um mercado que há 3 anos não existia. Foi de 0 a 1 bilhão em menos de 3 anos. E a tendência é que ele cresça 30% ao ano até 2030. E o mercado de pôsteres vai crescer 14% ao ano. Mesma situação no Brasil, esse mercado já movimenta 21 bilhões de reais. Então a gente precisa pensar da seguinte forma. O mercado geek, ele ficava muito nichado, extremamente fragmentado, as pessoas procuravam produtos, né, que ficavam em cantos escuros de lojas de brinquedos ou em grandes magazines, tá? E de repente alguém percebeu, olha, se eu tirar isso aqui do grande magazine e fazer disso aqui uma loja, um negócio, eu vou atender uma comunidade gigante. Dito e feito. Por isso que o mercado geek hoje encontra essa válvula de escape. Ele mostra como um varejo de nicho, que pensa com profundidade e grande penetração, não só cria ecossistemas, como dá sentido e cria e fomenta comunidades. Outro exemplo bacana que a gente tem lá selecionado para visita técnica, a própria Petco. É um exemplo claríssimo que permeia todos os temas que nós falamos aqui, de liderança adaptativa, de cultura, de proposta de valor, de propósito claro disseminado, de fidelizar o colaborador e, sobretudo, de ecossistema. Né? Então, ela sai de ser simplesmente um pet shop, né, para realmente ter lá um pensamento do cuidado com aquele bem que passa a ser um membro da família dos seus clientes. E aí, com isso, ela oferece serviço de cabeleireiro para pet. A expressão do nosso mestre Takano. Você é pai de pet. Pai de pet, mãe de pet. E você vê que isso é uma realidade hoje global. Né? No Brasil também, você vê que o que mais cresce é esse mundo e mundo de valor agregado. Né? Não é só a ração, não é só aquele acessório básico, mas eu quero personalidade para o meu, quero pensar em cuidado da saúde, cuidado do bem-estar. E ele oferece lá um ecossistema. Uma passadinha em dados de mercado mostra que o Brasil vende hoje muito mais coleiras do que fraldas. Para você mesmo. O Petco é um modelo para ser visitado, nos acompanhe, porque o Petco ele é o maior ecossistema aqui da América da área de cuidados para pet. Quando você fala pet, antes o pet falava assim, eu criei uma marca própria que é a Red. E a Red é para cães, deixar bem claro. Agora a população de cães vai ficar menor que a de gatos. E já criaram a área de adoção de gatos e segmento gatos e alimentações para gatos. Depois eles fizeram um salão de beleza baseado numa barbearia. E você pode ficar bonito, mas agora ele quer bonito com o room da barba. Tem um hospital veterinário para cirurgia e fazer chipagem do seu pé. Por quê? Porque você não é mais dono de pet, você é pai de pet, como você bem lembrou. E esse pai de pet, ele pode, quando ficar desempregado, como você quer um filho, você dá comida para o filho, mas você não come, mas dá para o filho. E o pet é assim. Eles continuam comprando na Just Food for Dog alimentação para o pet, porque ele é filho. Esta mudança na liderança, pessoal, muda tudo na forma de enxergar o negócio. Porque se você tem uma loja que você está atendendo o pai de um filho ali, a liderança mudou, foi uma mudança estratégica de negócio, uma pivotagem 360 graus. Não, e se você não traduz isso para a equipe, como que a equipe vai dar o atendimento que é esperado, desejado? Então, hoje, várias palestras também falaram muito sobre isso. Como que você traduz para a equipe, na prática, aquela proposta de valor, a cultura. Inclusive, teve um dos palestrantes lá, painelista, que disse o seguinte, na verdade, a gente não deveria se preocupar em contratar pela técnica, porque isso a gente treina. Até o próprio Magic Johnson comentou alguma coisa nesse sentido. Eu contrato pelo propósito, pelo valor, por compartilhar os mesmos valores. E isso é um ponto super relevante. Curioso que quando o pet chega com seu pai na loja, repare como os pets gostam dos consultores. Porque eles gostam do cheiro dos pets que eles têm. Eles têm pets. E depois tem os animais silvestres, né? Que são os lagartos, os roedores, os répteis, que é o safari, desde cima, que é incrível de conhecer. Nós vamos fazer essa visita com esses mestres aqui, vocês vão ver quanta informação nós vamos trazer. Nós vamos dar uma pausa agora, para o intervalo, voltamos na sequência. Nos acompanhe. Olá, voltamos aqui com o nosso videocast Varejo 180
uma nova convidada agora, Melissa Lúdio. Por favor, Melissa, se apresente aqui para a nossa audiência. Oi, audiência da Varejo 180. Eu sou Melissa Lúdio, sou jornalista, sou head de conteúdo da Consumidor Moderno, sou TDAH e estou aqui participando com o pessoal da Varejo 180 para trazer conteúdos, curadoria de conteúdo também e, enfim, o conhecimento que vim acumulando aí ao longo do tempo de experiência do cliente, eu vou partilhar com vocês. Você teve uma missão muito difícil de capturar as tendências e compartilhar conosco na aplicabilidade deles. Já começa com você, a bate-bola. Perfeito, é isso mesmo. Algumas das palestras mais interessantes que eu vi entre ontem e hoje, né, que hoje pra gente aqui é o segundo dia de NRF 2024, elas mostraram um cenário dos Estados Unidos que eu acredito que é um grande aprendizado para o Brasil. Por quê? Primeiro que a Kate Enkel, que é da GDF, uma consultoria, ano passado ela trouxe a perspectiva de crise, por causa de Covid, principalmente, e agora ela trouxe um complemento disso, que é como se fosse um reboot dessa perspectiva que ela trouxe ano passado. E o que se mantém é a questão, por exemplo, da inflação nos Estados Unidos, né? E o Brasil, ele não tem a noção do quão valioso é o nosso conhecimento, a nossa resiliência, tanto o povo quanto o varejo também, né? Porque a gente lida com questões que os Estados Unidos, principalmente para as gerações mais jovens, ainda são questões delicadas e a gente lida muito bem com isso. E a gente tem que ter conhecimento disso para aplicar. A partir disso, um ponto que eu acho muito interessante é a quantidade de brasileiros aqui na NRF, né? Geralmente segundo número, né, de delegação. Só perdendo para os Estados Unidos, né? E isso é muito interessante, porque mostra que o varejo brasileiro está interessado em evoluir, né, em aprender com o que é aplicado aqui. E aí a gente vai pro que eu vi da Accenture, que trouxe algumas lojas, inclusive algumas lojas que a gente vai citar, como a Petco, que vocês já mencionaram, a Wegmans, que agora abriu aqui na ilha, né? E são exemplos que são facilmente aplicáveis no Brasil, porque a gente tem grandes players nesses segmentos, né? Que podem aprender muito e que, justamente como o Júlio sempre comenta, é preciso parceiros, é preciso criar os ecossistemas para que eles consigam ampliar esse escopo. Acho que esses dois pontos são fundamentais, esses dois estudos, e que, claro, foram muito além, mas que são durante a filme. Desculpa, Júlio. E complementando o que a Mel trouxe, acho que pontos importantes aí dentro das tendências e que vem trazendo implicações importantes ao varejo norte-americano e que a gente vive o cotidiano no Brasil, que é a questão da logística, do abastecimento, que é a questão da própria inflação, né? A gente já está calejado de conviver com temas dessa natureza. E isso é tão sério e grave aqui para eles que boa parte das palestras, independente dos níveis, versaram sobre a relevância de buscar alternativas para uma logística mais eficiente e inteligência. Então, muito uso de inteligência artificial que ajude nessa busca por eficiência, logística, por produtividade. A gente tiveram várias palestras incríveis a respeito até do próprio FedEx, de outras marcas de varejo, Whole Foods e etc. E um outro tema que é bem interessante, até mesmo no mercado de luxo, que é a questão do second hand, da revenda, que a gente ainda está engatinhando assim, no Brasil, apesar de crescer, por N razões. E aqui é algo que está muito forte, crescendo, e que se a gente olha para as lojas que a gente vai visitar, estão buscando alternativas também para melhorar a eficiência logística, para melhorar a eficiência operacional, para melhorar a experiência do cliente, e aí conectando com toda a parte de tecnologia, transformação digital, o quanto que temos na feira, inclusive, nas visitas técnicas promovidas pela Varejo 180 dentro da própria feira, as ferramentas e as tecnologias voltadas para essa finalidade, né, de ajudar e contribuir para essas melhorias, busca de eficiência, produtividade, experiência do cliente, conhecimento do cliente, gestão de dados. Então, achei muito interessante trazer esse contexto feito do que a Mel falou. Sim, e é interessante a gente pensar que no Brasil, por mais que já exista um interesse do consumidor a respeito da second hand, né, que ele nem sabe que é second hand
que se chama assim, né? Lá é brechó mesmo. Brechó, exato. Lá enjoei. Ó, o merchan. Aqui, as marcas, elas estão à frente, né, dessa atividade. E lá no Brasil ainda não tem essa autonomia para falar, olha, isso aqui é uma revenda, né? Que talvez fosse uma grande forma de faturamento até, né? E falando da logística, a gente visitou uma empresa de tecnologia, eles estão com uma ferramenta, segundo eles, é 360. Não vai só cuidar da parte de devolução, sobretudo porque é um gargalo, né, na questão do digital. A gente tem estudos lá na Connect que a pior nota de avaliação do consumidor para esse ambiente digital é não entregar no prazo, entregar coisa errada, e uma série de questões voltadas a essa, e o transtorno que é para você fazer a devolução. Então, segundo essa empresa, ele tem uma ferramenta e um processo estruturado que permite uma visão 360 da venda, da devolução, da retirada e de apoiar nas eventuais alternativas para o cliente. Se é devolver dinheiro, se é devolver o produto, se é trocar o produto, seja o que for. Então, olha o nível que a gente chegou com o uso da inteligência artificial. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, parece que é uma coisa do outro mundo, né? A gente não entende que faz parte do nosso dia a dia e etc. Então, esse acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui também sobre as aplicabilidades da inteligência artificial nessas várias frentes. Porque o brasileiro prefere mastigar vidro do que no Correios, né? Ele fica com um produto que ele não gostou, que ele precisa trocar, não vai levar, né? Se ninguém for buscar, dificilmente ele vai mandar de volta. Então a troca é até por causa do tamanho do Brasil, né? Que aqui Vamos recapitular. Nós já foram brilhantes nas colocações, mas para que a nossa audiência possa repassar, acho que a grande tendência que já foi dita até agora é a necessidade do varejo repensar como um ecossistema. Não faço sozinho, trago especialistas para dentro da minha loja para eu entregar uma solução completa. A síndrome do cão vira-lata. Eu sou pequeno, eu não posso ser grande, não vou conseguir ser grande. As maiores redes que cresceram no mundo, se tornaram globais, elas nasceram regionais. E a grande tendência, que você já falou, é a hiperregionalização. O Wegmans é a prova disso. Tem gente que não muda de bairro, que diz, não, naquele bairro não tem Wegmans entrando no gosto, porque o Wegmans conhece meu gosto. Porque o Wegmans, ele é local, ele é hiperregional e é uma rede global aqui nos Estados Unidos que a gente fala. E esse processo de conhecer a vizinhança permite uma expansão que você blinda dos outros chegarem perto de você. Você está blindado. Consequentemente, nesse processo, na expansão, você cria modelos flexíveis na expansão. Ou seja, se você olha um Wegmans, eu tenho o mercado, hoje ele tem uma praça de alimentação que a gente chama assim, a sua cozinha está no Wegmans. Se você quer dar uma festa, você passa no Wegmans e você já tem pronto. Comida italiana, comida japonesa, comida grega, árabe. E esse processo faz com que o americano perceba que isso é uma conveniência. Que a internet, o e-commerce durante a pandemia forçou a gente a pedir comida em casa. E o americano já pedia, só que agora ele tem comida quase de restaurante dentro do Wegmans. Isso faz com que a Fátima sempre fala da Trader Joe's com suas marcas próprias, para que a gente possa dar aplicabilidade para você, vá atrás da sua marca própria, para você ter como tendência uma margem de contribuição melhor. Mas siga aí com as suas tendências, por favor, para a gente compartilhar, só para ficar memorizado. Claro, e dentro do que você comentou, Júlio, a gente teve também hoje o CEO da Ulta Beauty. E ele falou justamente de fazer ecossistema, de ter serviços dentro da loja, né? Que inclusive, eu até testei, fui acessar o site, tudo. É sensacional, também é fácil marcar. Para quem marca cabeleireiro, unha no Brasil, a gente sabe o perrengue que é. Se você ligar o contato da profissional, você não vai fazer. E lá você simplesmente marca e vai, e faz. E é isso. E aí tem aquele aspecto, que inclusive você também comenta, que é colocar a marca deles, né, a marca própria, junto das marcas de luxo, para fazer ali aquela frente, tornar a marca conhecida e mostrar que é boa, né? Como eu me posiciono enquanto marca própria, né? E aí eu vou ter uma marca de valor. É uma briga, eu que faço GC, às vezes estou no varejo, a marca própria dele mal exposta, por mais que seja uma marca de valor interessante até. Então, o desafio é, o que eu quero com a minha marca? Porque, afinal de contas, a marca própria é uma ferramenta de fidelização do cliente.
né, só encontro aqui, ou até posso ter hoje a Ulta Beauty, inclusive está indo além, expondo o produto delas em outras varejos, para você entender como a questão de novos negócios vem de todas as frentes, mas como eu vou posicionar a minha marca para realmente ter valor para o meu negócio, mas sobretudo para o cliente. Isso é uma ferramenta de fidelização super relevante. E acho que um ponto importante como tendência é a questão para novos negócios, pensando até na aplicabilidade, né, como eu posso vender mais, ganhar mais dinheiro, tem a ver com também o retail media, né? Como ainda o varejo brasileiro explora mal. E aqui a gente viu muita coisa em conteúdo, em ferramenta, de aplicações práticas sobre a aplicação da mídia de varejo como uma forma de você conquistar muito monetizar. Eu acho que o case da Ulta Beauty, ele é relevante demais e está ladeado aqui por duas musas do varejo brasileiro. Não é fácil. Esse videocast não vai acabar hoje se a gente começar a falar de Ulta, mas a Ulta era uma perfumaria de periferia, marca popular. E num determinado momento que ela chegou a uma capilaridade expressiva, ela repensou o modelo para virar um ecossistema, para fazer um projeto parrudo. Quando ela chegou a 1.000 lojas, ela falou, chegou a hora de eu apresentar esse projeto e não só entregar produtos populares, mas apresentou para Dior, para Chanel, Shiseido, Dyson, Dermalógica e virou um ecossistema premium. Ao lado ela pôs a marca própria e ela explodiu como cuidado para as mulheres, cabelos, olhos, rosto e boca. A mulher, quando ela não está com o cabelo montado, ela nem entra na videoconferência, certo? Perfeitamente certo. Depois, olhos, rosto e boca. E depois, cuidados corporais. E criou a marca própria de spa. E a Ulta se reposicionou. Ela é uma referência. Quem é dono de perfumaria precisa visitar. Eu já visitei, Takano, e ela parece igual sempre. E aí que está o olhar para olhar a aplicabilidade. Porque você consegue pôr uma Dior na sua perfumaria, Chanel, Dermalógica, e ao mesmo tempo ter a categoria B e C junto. E esse é o processo da aplicabilidade de entender. Mas mais que isso, a perfumaria dela, ela foi ocupar mais de 100 espaços em 2023 dentro da Target, que a Ótima contou. Ou seja, ela foi para a Target. E a Target pede que venha Starbucks, pede que venha outras marcas para dentro, e o ecossistema se realimenta, porque quando a outra fizer sua mega flagship, quem vai vender alimentação lá vai ser a Target. E aí, essas mulheres não vão mais sair da Target e também da outra, né? Então, o marido vai perguntar, hoje você vai na Target ou na outra? E isso está acontecendo, ou nas duas. Se eu vou no supermercado, você vai no salão ou você vai fazer compra? Isso é ecossistema. Esse exemplo que a gente quer deixar. Você nem vou ao supermercado, na verdade, para o salão é ótimo. Até nos Estados Unidos, eles brincam que nada acaba mais um casamento do que ir ao supermercado no sábado. Com esse ecossistema ganhando força, você vai ter alimentação. E aí a gente queria encerrar esse módulo dizendo que o terceiro lugar na linha dos clientes é aquele que, além da sua casa, que é o primeiro lugar, o seu trabalho, que é o segundo lugar, o terceiro é onde ele vai porque ele deseja. E sem desejar ir ao supermercado, porque lá ele tem conta, tem entretenimento, tem cinema, isso já não é mais um supermercado. Isso é um ecossistema. E eu acho que aqui nós vamos visitar modelos de negócios que vão entregar essas tendências. Desta forma, eu peço que vocês aí que estão nos assistindo nos acompanhem, porque vem muita coisa pela frente. Eu quero agradecer a presença aqui do Jacques, que nos abrilhantou a nossa apresentação, com sua capacidade de síntese enorme. Fátima, Obrigada. que nos ajuda aí nos projetos, todo o gerenciamento de categoria, fazer te vender mais rapidamente. E a Melissa, que tem a capacidade de absorver todas as tendências e entregar, ouvir, integrar e entregar em tempo recorde esse material para quem está na nossa comitiva, não é verdade? Total. O pessoal sai com um material brilhante. Obrigado a todos. Nos acompanhem. Obrigado.